Olá, gente! Hoje a gente vai falar num vídeo sobre um assunto que eu gosto muito, que me fascina pra caramba e que eu pesquiso muito porque eu quero entender. Eu gosto de entender esse assunto, né? Que é sobre os 144 mil, sobre a igreja de Filadélfia, essas coisas, arrebatamento secreto, essas coisas todas. Eu ouvi a minha vida inteira no cristianismo que havia um arrebatamento secreto, né? Em que Jesus ia voltar e arrebatar as pessoas antes da grande tribulação. Eu sempre acreditei nisso, desde criança eu ouvi. Eu morria de medo, muito medo mesmo que eu tinha de acontecer, desse arrebatamento acontecer e eu não subir. Eu chegava a ter pesadelos, né, que acontecia o arrebatamento e eu não subia por algum motivo. Então, era assim. Quando eu saí da igreja em 2019, eu entrei numa pesquisa sobre esses assuntos, né? E cheguei à conclusão, quer dizer, eu acredito, né, posso estar totalmente errada, que não existe esse arrebatamento secreto. Mas se houver, pelo que eu tenho pesquisado sobre as religiões, inclusive sobre o cristianismo, ninguém sobe. Eu acho que não é para esse povo. Agora, tem um povo específico que eu observei, tenho observado durante muito tempo, que pode se encaixar, se caso houver o arrebatamento, eles sejam mesmo arrebatados, tá? Então, eu vou falar aqui. Eu quero dizer que eu não tenho, Deus não me revelou, é coisas que eu tenho pesquisado, eu tenho lido muito na Bíblia, né? Eu passo horas a fios pesquisando e lendo com muita cautela, porque é um assunto que eu quero realmente entender. Então, o que eu percebi, gente? Eu fiquei observando todas as religiões, porque a internet é muito bom para isso, né? Para a gente observar. Por exemplo, o cristianismo, que é o que eu fiz parte a vida inteira, é uma religião como todas as outras, criada pelo homem, né? Mas tudo bem, Deus fala com o seu povo, o povo de Deus tá dentro, tá no meio desse pessoal, assim como tá também nas outras religiões, como o catolicismo, que também foi criada pelo homem, tá? Deus em nenhum momento mandou ninguém criar religião. Então, o que é que o catolicismo fez? Foi lá, pegou a palavra do Eterno, que estava com o povo judeu, e criou ali a sua religião, né? E de dentro dessa religião, chamada catolicismo, saiu o cristianismo. Então, não tem nada a ver, Deus não mandou. Cristo não era evangélico, os apóstolos também não eram evangélicos, não eram católicos, eles seguiam a palavra do Eterno. Então, para você ter contato com o Eterno, você não precisa ter uma religião, você precisa seguir a palavra dele, você precisa amar a palavra do Criador, amando ele acima de todas as coisas, reconhecendo o Filho dele como seu legítimo Salvador, seguindo os mandamentos, buscando o batismo no Espírito Santo, sendo batizado nas águas em nome do Filho dele, não é em nome da Trindade. Eu fui batizado em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu não me engano, foi isso mesmo. Eu fui batizado, eu era bem novinha, desci as águas, mas eu não sinto a necessidade de me batizar de novo. Por quê? Porque o Eterno, eu me batizei com sinceridade de coração, tá? Eu queria muito o batismo. Eu não batizei porque os pastores ficaram me pressionando. Eu procurei e eu queria batizar, tá? E eu fui muito sincera, tinha sinceridade no meu coração. E o Eterno, ele não leva em consideração o tempo da ignorância, tá? Um dia eu gostaria de fazer a imersão nas águas em nome do Filho dele, mas não é uma coisa que me preocupa muito. Eu não creio que eu perca a minha salvação se eu não fizer essa imersão. Mas eu ainda pretendo fazer no nome do verdadeiro, no nome verdadeiro do Messias, tá? Mas é isso. Então, eu fiquei observando as religiões e cheguei a uma conclusão que tá pela religião, gente, não tem como, porque todas estão corrompidas. Todas foram corrompidas. A gente tem aí o povo judeu,
que é o povo que adora o Eterno. Boa parte deles também estão corrompidos, não adoram o verdadeiro Deus mais, eles adoram outros deuses. E o pior, consciente disso, porque todo mundo sabe que o povo judeu é um povo muito culto. Não é como no cristianismo, que muitos são analfabetos, nunca leram a Bíblia, eles aprendem desde pequenininho sobre a palavra, eles são cultos, são inteligentes. Então eu acredito que esses que não adoram o verdadeiro Deus, eles têm consciência disso, tá? Eu não creio que eles são enganados, tá? E boa parte deles está corrompido. Mas até os que não estão corrompidos, é difícil, porque eles seguem tudo direitinho, mas eles rejeitam o Filho do Eterno. E a gente sabe que para chegar ao Eterno, tem que ser pelo Filho. Então eles também estão fora, né? Embora a gente saiba que agora já exista, né, de uns tempos para cá, muitos judeus se converteram e já crê no Filho, né? Muitos mesmo. Então já tem uma boa parte aí para fazer parte da igreja de Filadélfia, tá bom? Tem também o povo evangélico, né? Que é um povo que fez parte, eu me encucava muito, porque na palavra fala que para fazer parte dos 144 mil, ele não pode ser, não podia se relacionar com mulheres, né? Que a gente sabe que está falando ali de, eu acho que de idolatria, corrupção, essas coisas assim. Não está falando de virgindade, né, física, né? Então, uma coisa que me chamava a atenção, eu digo, os 144 mil não pode ser o povo evangélico, porque o povo evangélico ele foi corrompido, porque um dia ele adorou o Jesus romano, então ele se corrompeu, né? Então eu ficava nessa dúvida, mas não, porque o Eterno me fez lembrar que o tempo da ignorância ele não leva em consideração. Então, quando esse povo adorava, ele adorava sem saber, né? E a partir do momento que o Eterno chamou esse povo, porque foi o próprio Eterno que chamou, viu? E eu acho que continua chamando. Ele acordou, disse, olha, você está errado, a religião que você está não é o que eu ensinei para vocês, vocês estão adorando um Deus que não sou eu, você está seguindo um Salvador que não é o meu filho, tá? Então esse povo que o Eterno vai acordando, eles vão tomando consciência e vão mudando imediatamente. Mas tem um lado do povo que não aceita. Eles preferem continuar no evangelho corrompido. Eles não aceitam mudar. E muitos deles não vão mudar, porque eles não querem, né? Mas esse povo que está acordando, que está seguindo o verdadeiro Salvador, que está seguindo o verdadeiro Deus, buscando, se esforçando para buscar o nome do Pai, que coloca o Pai aonde ele tem que estar, que é no topo, não coloca ninguém acima dele, ele tem o lugar dele merecido, e esse povo reconhece, né, a grandeza, a soberania total do Eterno, né? Segue o verdadeiro Messias e saiu da corrupção. E o que é que eu acredito quando fala que não se relacionaram com mulheres? Está falando sobre não se corromper. Eles passaram pela religião, mas não negociaram o evangelho, não se corromperam, não mentiram, dizendo que Deus mandou falar, que Deus mandou te dizer. É um povo que passou limpo. A única coisa que eles cometeram de errado, mas eles não tinham consciência, foi seguir o Jesus romano, né? E chamar o pai de um nome que não era o dele, né? Mas eu vou continuar no próximo vídeo, que já está 9 minutos, e no próximo vídeo a gente continua o assunto.